Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Fábio Prati. Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores parlamentares, o Brasil, disse o grande Milor Fernandes, tem um grande passado pela frente. Muito além de uma corrosiva sacada humorística, a frase do impagável Milor sintetiza muitas teses de pensadores competentes que nos últimos 2 séculos têm se dedicado a explicar os desafios e mazelas do Brasil através da herança sociocultural e política em que se funda a sociedade nacional. A antevéspera de um pleito eleitoral de tamanha magnitude, quando os brasileiros escolherão um novo presidente da República, 2/3 do Senado da República, a totalidade dos membros da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas e os governadores dos estados e do Distrito Federal, esta é bem a hora de um olhar acurado sobre o país que nós temos. Sem esse olhar detido e escrupuloso, até mesmo corajoso, sobre a formação da sociedade nacional, nos privamos da ferramenta da experiência histórica, essencial para construir e consolidar a nação que temos a responsabilidade de legar às gerações futuras. As muitas e graves contingências momentâneas que desaguam cotidianamente nesta casa, obviamente não favorecem a que nos detenhamos sobre as lições que a história nos oferece. Sejam como referências e paradigmas que subsidiem os avanços, sejam como advertências para o que não devemos repetir. Contudo, senhora presidente, não se constrói uma nação com contingências, improvisos e emergências. E se a gravidade da hora, quando o Brasil é atormentado por profunda crise econômica e social, de que o desemprego em massa é a expressão mais cruel, impõe-nos legislar sobre medidas emergenciais, as circunstâncias que nos atropelam também nos remetem à responsabilidade de pensar o Brasil para além da crise. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, alguém já disse. E um país cuja elite cultural e política ignora ou desconsidera o patrimônio de pensamento crítico e de reflexão intelectual secularmente amealhado, será sempre um ajuntamento, jamais uma nação. O farisaísmo de certas elites, historicamente cevadas no compadrio promíscuo com o Estado, a deterioração galopante de valores éticos na política, o corporativismo de castas e de servidores públicos que se julgam acima dos princípios republicanos e a insidiosa insistência com que se tentam desvalorizar instituições fundamentais ao Estado de Direito. Todas essas são graves e crônicas disfunções que afloram ameaçadoras neste preocupante momento da vida nacional. O Brasil precisa superar a visão das corporações, todos pensando no próprio umbigo. Quem haverá de olhar para a nação? Porém, essas e tantas outras mazelas contemporâneas têm raízes fincadas na própria formação da sociedade nacional, analisada com notável saber por autores como Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, para citar apenas alguns dentre os chamados intérpretes do Brasil. É, pois, profundamente lamentável que, ao ignorar o magnífico acervo de conhecimento sociocultural, histórico e econômico, erigido por estudiosos que em momentos diferentes decifraram as raízes do Brasil e explicitaram paradoxos de nossa formação, estejamos condenados a reproduzir indefinidamente os mesmos erros crônicos. E há quem ousa, para o insulto da inteligência da nação, relembrar os anos plúmbios da ditadura que sufocava o pensamento e sequestrava a inteligência criadora do Brasil.
a grave crise sociopolítica e econômica que assola o país neste momento dramático expõe e reforça, pelo seu caráter cíclico, que o desconhecimento de nossa própria história nos condena a uma inglória repetição permanente e dolorosa reencarnação real do mito de Sísifo. Senhora Presidente, que o meu pronunciamento, com o deferimento protocolar de Vossa Excelência, seja repercutido na Voz do Brasil, com advertência para todos os brasileiros que nós podemos e até devemos, em certas conjunturas, discordarmos uns dos outros, mas o que deve nos unir como amálgama cívico de todos os irmãos e irmãs brasileiras é a nossa profunda e venerada fé nos postulados democráticos do país.